Olá, meus irmãos e irmãs e buscadores do conhecimento, muita paz a todos. Hoje nós vamos estudar Atos dos Apóstolos, roteiro 19. Vocês já sentiram a força de uma ideia cujo tempo chegou? Imaginem o cenário. O guia e modelo da humanidade acabara de retornar às esferas superiores. O silêncio parecia pairar sobre a Judéia, mas no coração de um pequeno grupo de homens e mulheres simples, algo extraordinário começava a pulsar. Não era apenas saudade, era o nascimento de uma era. Os Atos dos Apóstolos não são meros registros históricos ou relatos de viagens, são o testemunho vivo da transição entre o ensinamento e a ação. É o momento em que o Evangelho deixa de ser uma palavra ouvida para se tornar uma vida vivida. Sob a égide do Consolador prometido, esses pioneiros da fé enfrentaram o mundo com uma coragem que só a certeza da imortalidade pode conferir. Nesta aula, mergulharemos no primeiro volume dessa epopeia espiritual. Vamos entender como a semente plantada por Jesus rompeu o solo da incompreensão e se espalhou como uma luz inextinguível, fundamentando o que hoje compreendemos como o aspecto religioso da nossa doutrina, a restauração do cristianismo em sua pureza original. O objetivo da nossa aula hoje é identificar os principais ensinamentos contidos em Atos dos Apóstolos. Informações históricas. Atos dos Apóstolos é um dos livros do Novo Testamento escrito em grego pelo evangelista Lucas, o autor do terceiro evangelho. Este livro contém a história do cristianismo desde a ascensão de Jesus Cristo até a chegada de Paulo em Roma, segundo dizem, no ano 63 depois de Cristo. Os Atos dos Apóstolos funcionam como uma ponte necessária. De um lado temos o Evangelho, a promessa e o ensinamento. Do outro temos as epístolas, a aplicação prática e os desafios das primeiras comunidades. Lucas, o médico amado, com sua precisão narrativa e sensibilidade espiritual, foi um instrumento escolhido para registrar essa transição. O livro foi escrito originalmente em grego por Lucas, o mesmo autor do terceiro evangelho, sendo considerado uma continuação direta de sua narrativa anterior. A obra abrange o período que vai desde a ascensão de Jesus Cristo até a chegada de Paulo a Roma por volta do ano 63 depois de Cristo. É a fonte primária para entendermos como o cristianismo primitivo se organizou e como a mensagem de Jesus rompeu as fronteiras da Judéia para alcançar o coração do Império Romano. Para nós espíritas, a leitura de Caibar Schutel e dos comentadores clássicos nos revela que os Atos dos Apóstolos não são apenas fatos do passado, mas a atuação do plano espiritual. O livro é repleto de fenômenos mediúnicos, visões, curas e a ostensiva assistência do Espírito de verdade orientando os apóstolos. O exemplo da caridade prática, observamos a implementação das primeiras casas do caminho, onde o auxílio material e espiritual andavam de mãos dadas, servindo de modelo para as nossas instituições atuais. A transmutação do homem através de
figuras como Pedro e Paulo, vemos a doutrina viva transformando homens comuns em gigantes da fé e da renúncia. Os Atos dos Apóstolos contêm a história do cristianismo, desde a ascensão de Jesus Cristo até a chegada de Paulo em Roma. Lucas não buscava apenas relatar datas, mas sim demonstrar que o Cristo continuava vivo, operante através de seus seguidores. O Atos é o livro da ação. Informações históricas. Consta de 28 capítulos. Se quisermos resumi-lo, nele veríamos a história da fundação dos primeiros núcleos cristãos, igrejas, até a morte de Herodes, o cumprimento de muitas promessas do Cristo, a prova da ressurreição e aparição do Divino Mestre, a difusão do Espírito no cenáculo de Jerusalém, Pentecostes, o desinteresse, a caridade dos primeiros apóstolos, enfim, o que sucedeu a estes até a sua dispersão para pregarem o Evangelho em todos os lugares ao seu alcance. Os Atos dos Apóstolos representam o movimento em que a semente plantada pelo Divino Mestre rompe o solo da Judéia para se tornar a árvore frondosa que abrigaria as nações. Sob a ótica da doutrina espírita, esse registro de 28 capítulos ganha uma dimensão ainda mais profunda, pois nele identificamos a mediunidade e a assistência espiritual como as engrenagens principais da propagação do cristianismo. Os pilares de Atos dos Apóstolos são a história das primeiras igrejas. O livro documenta a fundação dos núcleos cristãos até eventos políticos marcantes como a morte de Herodes. O cumprimento das promessas. Lucas registra como as orientações de Jesus começaram a se materializar na prática dos discípulos. A prova da imortalidade. O texto traz o testemunho da ressurreição e as aparições do Mestre, reforçando a sobrevivência da alma após a morte do corpo físico. O Pentecostes e a mediunidade. A difusão do Espírito no cenáculo de Jerusalém é um dos maiores fenômenos de efeitos intelectuais da história, marcando o início da assistência ostensiva do plano espiritual aos trabalhadores da terra. A caridade prática. O livro destaca o desinteresse material e a dedicação absoluta dos apóstolos, que viviam em comunidade e serviam aos necessitados antes de sua dispersão para pregar o Evangelho. Para nós, os Atos não são apenas um relato histórico, mas um manual de reforma íntima e trabalho do bem. Nele vemos a transformação de homem, Pedro que supera o medo para se tornar a rocha da fé, Paulo que exemplifica a transmutação do homem velho no homem novo, convertendo a energia da perseguição em força para a evangelização. Estevão, o primeiro mártir cujo sacrifício e perdão diante do apedrejamento demonstra a vivência plena da lei de amor e caridade, conforme codificada por Allan Kardec. Atos é a demonstração de que o reino de Deus não é um lugar, mas um estado de consciência que se manifesta através do serviço ao próximo. Dando continuidade às informações históricas, Atos dos Apóstolos tem um único destinatário explicitante nomeado, Teófilo, a quem o Evangelho de Lucas também foi dedicado, Lucas 1,3. Desde o ano 175, há um consenso das igrejas em aceitar Lucas como o autor dos Atos dos Apóstolos.
Este consenso está impresso no documento romano chamado Cânon Muratório e nos seguintes prólogos: o Antimacionita, o de Santo Irineu, o de Tertuliano e os alexandrinos. Há indicações de que Lucas, ao escrever os Atos dos Apóstolos, estaria movido por um objetivo, além de apenas registrar informações sobre a igreja cristã primitiva. Teria procurado conciliar as críticas e tendências adversas ao cristianismo surgidas em decorrência da pregação de Pedro e Paulo. Como fala o texto, a dedicatória a Teófilo, cujo nome significa amigo de Deus ou aquele que ama a Deus, sugere que Lucas não escrevia apenas para um indivíduo, mas para todos aqueles que buscavam a iniciação nas verdades espirituais. Sob a ótica da doutrina espírita, essa autoria de Lucas, confirmada pela tradição cristã desde o século II e por documentos como o Cânon Muratório, é fundamental. Lucas era o médico amado e um historiador zeloso, o que confere aos relatos de Atos uma precisão que serve de base para entendermos a fenomenologia mediúnica na igreja primitiva. O esforço de Lucas em conciliar as tendências de Pedro e Paulo revela algo que estudamos profundamente no Espiritismo: a transição de pensamento. A tensão entre o velho e o novo. Pedro representa inicialmente o elo com as tradições judaicas, enquanto Paulo era o impulsionador da universalidade do cristianismo. Lucas atua como o diplomata que demonstra que a essência do Cristo está acima das formas externas. Para o espírita, essa tentativa de conciliação descrita na introdução de Atos é um exemplo de como o movimento cristão precisava de coesão espiritual para sobreviver às perseguições e às divergências internas. Mais do que um cronista, Lucas buscava fortalecer a fé dos primeiros cristãos diante das críticas adversas ao cristianismo nascente. Ele demonstra que a força da igreja não vinha de homens, mas da assistência direta do plano espiritual superior. Se Lucas buscava conciliar críticas, ele fazia apresentando os fatos. No Espiritismo aprendemos que contra fatos não há argumento. Ao narrar as curas, as visões de Paulo e a libertação de prisioneiros por intervenção espiritual, Lucas fornecia a prova de que o cristianismo era uma revelação viva. Na codificação, Allan Kardec nos lembra em O Livro dos Médiuns que os fenômenos contidos em Atos são a prova inequívoca de que as faculdades mediúnicas são naturais ao ser humano e foram a ferramenta principal para o consolo e a instrução dos primeiros núcleos cristãos. Estrutura dos Atos dos Apóstolos. Os 12 primeiros capítulos do livro dos Atos contam a vida da primeira comunidade reunida ao redor de Pedro, depois da ascensão, e os inícios de sua expansão, graças às iniciativas missionárias de Filipe, 8:4-40, e dos helenistas, 6:1, 8, 3, 11, 19, 30, 13, 3, e enfim, do próprio Pedro, 9:32, 11:18.
as tradições petrinas subjacentes seriam orientadas ao Evangelho de Pedro, que é conhecido na literatura da Igreja Antiga. Para a segunda parte dos Atos, o autor teria usado os relatos da conversão de Paulo, de suas viagens missionárias e de sua viagem por mar para Roma como prisioneiro. Atos dos Apóstolos é, para nós espíritas, desvelar a infância do cristianismo e observar como o plano espiritual coordenou a transição da mensagem do Mestre para a primeira parte, a consolidação e o fenômeno, capítulo 1 a 12. Esta sessão foca na comunidade de Jerusalém e na figura de Pedro. Do ponto de vista doutrinário, este é o período da fenomenologia de sustentação. A vida comunitária, Atos 1:5. A primeira comunidade ao redor de Pedro exemplifica o cristianismo do sentimento. Vemos aqui a prática da caridade pura e a vivência do princípio da fraternidade que Allan Kardec resgata como base da doutrina. A expansão missionária, capítulo 6, 11. As iniciativas de Filipe e dos helenistas, como Estevão, marcam o rompimento das fronteiras doutrinárias. Para o Espiritismo, Estevão é o primeiro grande médium de psicofonia e vidência da era cristã, cujo sacrifício abriu caminho para a universalização da mensagem. As tradições petrinas, a referência ao Evangelho de Pedro, nos lembra que a memória oral era sustentada pela inspiração espiritual direta. Pedro, como médium de efeitos físicos e cura, demonstrava que a autoridade do Espírito se impunha pela evidência do fato. A segunda parte é a universalização e o trabalho. Aqui o foco desloca-se para Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. É o momento da fenomenologia intelectual e missionária. A conversão e viagens. O autor utiliza os relatos da conversão de Paulo como o ponto de inflexão mais dramático da mediunidade visual auditiva na Bíblia, a visão na estrada de Damasco. A viagem para Roma, o relato da viagem marítima como prisioneiro, não é apenas um diário de bordo, mas a narrativa da resiliência de um espírito sob tutela superior. Paulo exemplifica o que Kardec define como o homem de bem, aquele que, em meio às tempestades, mantém a confiança inabalável nas leis divinas. Lucas, ao estruturar o livro dessa maneira, buscou demonstrar que o cristianismo não era um evento isolado, mas um processo contínuo de revelação. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. Esta estrutura de Atos mostra exatamente o que acontece hoje. Começamos com o fenômeno que desperta, a fase de Pedro e os prodígios, para chegarmos à compreensão filosófica e aplicação universal que exige trabalho e renúncia, a fase de Paulo. Dando continuidade à estrutura dos Atos dos Apóstolos, na escritura de Atos dos Apóstolos, Lucas emprega corriqueiramente a primeira pessoa do plural. Dessa forma, muitos exegetas viram
no nós uma prova de que Lucas teria acompanhado Paulo nas segundas e terceiras viagens, bem como na que Saulo fez por mar a Roma. De qualquer forma, o trabalho realizado por Lucas foi, ao mesmo tempo, excepcional quanto fascinante. Nos fornece uma visão geral do trabalho realizado pelos primeiros cristãos, as suas lutas, desafios e extrema dedicação à causa do Cristo. Atos dos Apóstolos demonstram com clareza como se realiza a propagação de ideias cristãs. O uso do nós em Atos não é apenas um detalhe gramatical, mas uma assinatura de fidelidade histórica e espiritual. Como companheiro de viagem e médico amado, Lucas não apenas relata fatos, ele oferece o testemunho de quem sentiu o pulsar do Espírito na fundação das primeiras colônias cristãs. A transição da narrativa para a primeira pessoa do plural reforça a ideia de que o cristianismo, assim como o espiritismo, é uma construção coletiva. Lucas atua como um pesquisador cuidadoso, papel que Allan Kardec desempenharia séculos depois ao codificar as comunicações dos espíritos. O nós simboliza a união de pensamentos necessária para que a assistência espiritual se fizesse presente nas viagens missionárias. Lucas nos oferece o que poderíamos chamar de o livro dos médios da era primitiva. O autor descreve as perseguições, não com amargura, mas como o cadinho necessário para a purificação do espírito e a demonstração da imortalidade da alma. A dedicação dos primeiros cristãos ilustra o conceito de caridade moral. Eles não davam apenas o que tinham, mas davam-se a si mesmo pela causa do Cristo. Atos demonstra como a ideia cristã venceu o mundo, não pela espada, mas pela força do exemplo e do fenômeno espiritual. A obra mostra a mensagem saindo dos limites do judaísmo para ganhar o coração dos gentios, antecipando a universalidade que o espiritismo propõe hoje. A propagação das ideias era guiada por vozes, visões e intuições, em suma, pela mediunidade ostensiva que orientava Paulo sobre onde e quando pregar. Se Lucas registrou a infância do cristianismo em Atos, o espiritismo representa sua fase adulta, onde a fé cega dá lugar à fé raciocinável. As lutas que Lucas narra são o espelho das nossas lutas íntimas atuais para implantar o reino de Deus em nossos próprios corações. Meus amigos, ao encerrarmos o estudo de hoje sobre o livro de Atos, convido você a olhar além das palavras escritas por Lucas. Aquele nós que ele utilizou em suas narrativas não ficou preso no passado, ele ecoa até hoje, convidando cada um de nós também a fazer parte dessa história de amor e renúncia. Vimos que a propagação do cristianismo não foi feita de facilidades, mas de uma extrema dedicação e de confiança inabalável na vida espiritual. Paulo e Lucas nos mostraram que as lutas do caminho são, na verdade, as ferramentas que o alto utiliza para burilar nossas almas e testar a nossa fé. O Espiritismo nos ensina que não estamos sozinhos, assim como os apóstolos eram guiados pelo intercâmbio com o mundo invisível. Nós também somos amparados hoje por essa mesma nuvem de testemunhas
que torce pelo nosso progresso. Que possamos sair desta aula com o coração aquecido, entendendo que a maior lição de Lucas não foi apenas registrar o que os apóstolos fizeram, mas nos mostrar o que o Cristo pode fazer através de nós quando nos colocamos a serviço do bem. Sigamos com coragem, pois o Atos dos Apóstolos ainda está sendo escrito. Na próxima aula, daremos continuidade com o roteiro 20, Atos dos Apóstolos. Muita paz e luz em sua jornada.